Vocês sabem que todo dia, então, após os nossos encontros, eu coloco no YouTube, então, constando vocês de acordo, a gente inicia, então, essa gravação. Bom, como eu falei na aula passada, hoje, né, seria a segunda parte da aula de metodologias para avaliar o conteúdo nutricional dos alimentos. Então, hoje a gente fala um pouquinho a respeito do conteúdo de proteína e aminoácidos dos alimentos, tá? Então, talvez alguns conceitos eu vá até me repetir da semana passada, mas faz parte isso das análises. Então, agora pensando nessas análises, são um pouco similares, mas elas têm suas particularidades para proteína. Então, vou colocar a apresentação aqui. Só um... Ué, cadê? Ah, achei. Vou colocar aqui para apresentar, enquanto ele pensa um pouquinho aqui para apresentar. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Joia? Então, beleza. Então, a gente, então, começa, então, falando das metodologias para avaliar o conteúdo de proteína e aminoácidos. Então, uma breve aí, só uma breve aí introdução, né? A gente vai fazer uma introdução, vai falar um pouquinho de digestibilidade aparente, digestibilidade verdadeira, falar um pouquinho dos conceitos de digestibilidade versus disponibilidade dos aminoácidos, vamos falar um pouquinho de coleta discretas e determinação da digestibilidade dos aminoácidos e a digestibilidade leal nas aves, que é a metodologia mais utilizada. Então, como breve introdução, a gente sabe que as proteínas, elas são uma combinação de aminoácidos, né? Então, são vários aminoácidos aí conjugados, formando as proteínas. Sendo que para a formação de proteínas, né, na natureza a gente tem mais 700 aminoácidos, mas aqueles que formam as proteínas, né, dos animais, são ao redor de 22 tipos diferentes. Sendo que desses 22, 10 desses aminoácidos são aqueles chamados de essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o animal precisa na sua dieta, precisa ter eles presentes na sua dieta, né, para poder formar suas proteínas, visto que os que não são essenciais são sintetizados pelo animal. Então, desses 22 aminoácidos, existem 12 aminoácidos que são possíveis de serem sintetizados, formados, né, pelo metabolismo do animal. Então, ele pega, no caso dos não essenciais, ele pega cadeias carbônicas e adiciona, né, o metabolismo adiciona ali radicais amino, formando aí esses aminoácidos não essenciais. Já os essenciais, os animais não têm a capacidade de fazer essa síntese, então eles precisam, né, ser absorvidos da dieta. Por isso, esses aminoácidos têm um grande impacto no desempenho do animal. Então, se esse animal não for suplementado, não tiver o aporte desses aminoácidos na sua dieta, não vai ser possível que ele expresse o seu maior potencial genético. Ou seja, a partir, né, da suplementação, da adição desses aminoácidos na dieta, é possível que esses animais expressem o seu potencial genético. Então, são os aminoácidos essenciais, como o seu nome já diz, são essenciais nas dietas das aves, dos suínos, dos cães, dos gatos, inclusive até dos ruminantes, para a formação das suas proteínas, tá? Hoje em dia, né, a gente tem, né, a formulação das dietas, ela é baseada em aminoácidos chamados de digestíveis, tá? O que são os aminoácidos digestíveis? São os aminoácidos que podem ser aproveitados das dietas. Se a gente fizer uma análise, pegar um milho, pegar uma soja, pegar uma farinha de carne, e fizer uma análise, colocar lá no HPLC, fizer uma análise desses aminoácidos, a gente tem um valor chamado de aminoácidos totais. Aminoácidos totais incluem, né, aqueles que são digestíveis, que são aproveitáveis, e que aqueles também que não são aproveitáveis das dietas. Então, isso, né, se a gente formular a nossa ração com base nos aminoácidos totais, tá, o que vai acontecer? A gente muitas vezes vai superestimar a capacidade desse alimento em fornecer nutriente para o nosso animal.
Então, nós formulamos as dietas com base naquilo que realmente é aproveitável da nossa dieta, do nosso ingrediente em questão. Sendo que vocês vão ver daqui a pouquinho que existem estimativas até melhores do que os digestíveis. Existem, por exemplo, os aminoácidos metabolizáveis. Então, a gente tem aqueles aminoácidos, como lá na energia, a gente também tem aqueles descontos relacionados às perdas endógenas, através do trato gastrointestinal e através do trato urinário. Mas, de modo geral, nas tabelas de formulação de ração, nas tabelas de composição dos ingredientes que são utilizados, né, para a formulação de rações, né, estão indicados os aminoácidos digestíveis. Se você pegar lá as tabelas do Mustang, você vai ver lá que tem na soja, no milho, na farinha de carne, na farinha de trigo, existe uma indicação de aminoácidos chamados de totais e logo abaixo, normalmente, vem o aminoácido digestível, tá? Tem cada um dos tipos de aminoácidos dessas tabelas tem aminoácidos totais e digestíveis. Quando fazemos a formulação de ração, o valor levado em consideração são os digestíveis e não os totais. Por quê? Porque a gente presume que esses aminoácidos digestíveis, eles sejam realmente aproveitados pelos animais. Formular as dietas com base, né, nos aminoácidos digestíveis nos faz, né, ter melhores desempenhos, melhores resultados, né, na substituição principalmente do milho e da soja, dessa combinação milho e soja, tá? Permite-se, né, a correção de deficiências advindas de outras misturas. Então, quando a gente formula as nossas rações baseadas em milho e soja, a melhor combinação existente para monogástricos, né, pensando em atender às exigências nutricionais por aminoácidos, porque a gente não atende a exigência nutricional por proteína, o animal não tem exigência por proteína, ele tem exigência por aminoácidos para formar a sua proteína. Então, quando a gente faz a formulação baseada nos aminoácidos digestíveis, né, a gente tem esse melhor aproveitamento. Quando a gente combina o milho e a soja, a melhor combinação que atende melhor as exigências de aminoácidos dos animais é a combinação milho e soja. Porém, mesmo com essa combinação de milho e soja, muitas vezes não é essa combinação, de acordo com as exigências, as altas exigências para crescimento dos animais, sejam eles os suínos ou as aves, não permite que a gente utilize apenas a mistura milho e soja. Necessita que a gente adicione a essas dietas aminoácidos sintéticos, tá? Os chamados aminoácidos cristalinos ou sintéticos. Além disso, né, conhecer o perfil aminoacídico dos alimentos permite que a gente consiga utilizar outras misturas de ingredientes. Por exemplo, a substituição parcial do farelo de soja por outra fonte proteica. Uma farinha de carne, uma farinha de peixe, uma farinha de sangue, um concentrado de plasma. Outros ingredientes podem ser utilizados quando se conhece esse perfil aminoacídico. Por quê? Sabendo qual é o balanço entre esses aminoácidos da dieta, é possível que a gente adicione apenas aqueles que estão em deficiência, aqueles que estão abaixo da exigência, para que a gente possa atingir a exigência nutricional das nossas aves, dos nossos suínos. Quando a gente tem, né, uma formulação, aí a gente fala muito, né, de proteína ideal na formulação para aves, né? A formulação baseada na proteína ideal, ela leva em consideração os limitantes, os aminoácidos chamados de limitantes, né? O que são os aminoácidos limitantes? As aves, se você fornecer as aves, os suínos, tem limitações, aminoácidos que limitam o crescimento e o desenvolvimento dessa ave. O que quer dizer esse limitante? Que não importa se você tenha o excesso dos demais aminoácidos, se um desses limitantes você tiver abaixo da exigência, não importa que o animal não vai expressar o seu máximo potencial de crescimento, seu máximo potencial genético.
Então, por isso, é muito importante que a gente conheça a composição nutricional em relação aos aminoácidos nos nossos alimentos. Para quê? Para poder observar se a nossa formulação de ração ela atende às exigências e se ela não atender, quais aminoácidos estão em deficiência e, consequentemente, poder ou suplementar com aminoácidos sintéticos ou ainda modificar as quantidades entre os nossos ingredientes, visando atender essas exigências, esses limitantes, para que possa se expressar esse máximo potencial de crescimento e deposição muscular dos animais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Então tá, a gente, assim como na energia, a gente também tem uma partição aí da proteína do alimento, tá? Sendo que a gente tem, para as análises, né, a gente, como eu falei para vocês, a gente usa esses aminoácidos chamados de digestíveis, tá? Em função de quê? Em função de que a gente sabe que nem tudo aquilo que é fornecido na dieta para os animais consegue ser aproveitado. Então, a gente tem aqui, para exemplificar, quando a gente tem a proteína do alimento, né, a gente faz um cálculo, né, da ingestão de proteína, né, da ingestão, no caso, dos aminoácidos, desconta-se, né, aquilo que seria excretado pelos animais, e aí a gente fica com os aminoácidos digestíveis aparentes. Por que é essa digesta ileal aqui, pessoal? A gente vai ver um pouquinho mais para frente na aula, né, que a gente tem o método de coleta aqui para fazer essa análise, né, ela é realizada no ilho das aves, é o método padrão, digamos, o método ouro aí que a gente tem para estimar essa quantidade de aminoácidos. Por que se faz, né, a avaliação na porção do ilho, pessoal? Na semana passada, eu falei para vocês que as aves, elas têm os seus séculos funcionais, né, e nesse século existem micro-organismos fermentadores. Quando a gente faz a coleta das excretas, lá na porção final, né, das excretas, não no ilho, mas assim que as aves excretam esse alimento, esse alimento passou ali pelos séculos, o que vai acontecer? Essa fermentação, na hora da excreção, pode carregar e carrega, né, consigo parte dessa população microbiana. Então, o que acontece? Parte dos aminoácidos que são encontrados nas excretas estão aminoácidos provenientes das bactérias fermentadoras. Então, o que vai acontecer? Presume-se, né, avaliando as excretas, que haja uma menor disponibilidade e digestibilidade dos aminoácidos, visto que o desaparecimento desses aminoácidos, a diferença entre aquilo que estava na dieta e aquilo que apareceu lá na excreta, fica superestimado em função do aparecimento de proteína ali microbiana. Então, se faz a coleta aqui ileal, visando o quê? Visando eliminar esse efeito da proteína microbiana. Então, normalmente, esse é o método de eleição, tá? Então, nessa digesta ileal, né, a gente tem os aminoácidos da ração, né, quando a gente avalia mesmo a digesta ileal, a gente tem os aminoácidos metabólicos, né, a gente tem aminoácidos que vieram da ração, que não foram aproveitados, e a gente tem também os aminoácidos metabólicos. Lembra que eu falei da descamação do trato gastrointestinal? Então, o mesmo acontece não só com a energia, né, o conteúdo energético, mas também com os aminoácidos dessa dieta. Então, essa descamação, ela também possui ali aminoácidos. Da onde vem esses aminoácidos dessa descamação? A descamação, por exemplo, a gente pode perceber que existe essa descamação do trato, células do trato gastrointestinal. Também existe material, por exemplo, biliar. A bile também possui aminoácidos em sua composição. Existe também o conteúdo enzimático, as enzimas que são excretadas, né, para a quebra dos compostos aí da dieta também possuem enzimas. Então, essas enzimas também possuem na sua conformação aminoácidos que poderiam, então, ser contabilizados como
aminoácidos da dieta. E isso não tornaria verdadeira a nossa análise da digestibilidade aí dos aminoácidos. Então, aqui, prosseguindo na nossa partição da nossa proteína, a gente tem o chamado, né? Quando a gente avalia essa digesta ileal, excetuando-se esses aminoácidos metabólicos, a gente fica, então, com um aminoácido digestível ileal verdadeiro, tá? Por que verdadeiro, pessoal? Porque excetua-se, né? Retira-se aquilo que não era da dieta, que não foi ofertado ao animal, e sim foi produzido pelo processo metabólico, tá? A gente poderia também avaliar, né? Quando a gente tem, quando a gente avalia lá nas excretas, né? A gente tem o aminoácido digestível aparente, que se faz a excetuação dos aminoácidos fecais, sendo que parte deles, né, seriam fecais, mesmo seriam provenientes da ração, e parte deles seria proveniente do metabolismo. Então, a gente poderia ter os aminoácidos digestíveis avaliados lá no ilho, e a gente poderia ter os aminoácidos digestíveis avaliados lá nas excretas. Qual que é o inconveniente, como eu falei para você, de trabalhar com as excretas? Porque nós temos maior influência do trato gastrointestinal nos nossos resultados. Então, normalmente, para a avicultura e para a suinocultura, nós trabalhamos com os aminoácidos digestíveis a partir do íleo, tá? Então, a gente trabalha com essa porção aqui, tá? Sendo ele o aparente ou o verdadeiro, dependendo da metodologia que se faz. Nós já vamos entender isso daí quando eu falar de metodologias para vocês, mas a gente normalmente para por aqui. Mas se a gente fosse levar em consideração o que é possível, como é possível se particionar essa dieta, nós poderíamos fazer os aminoácidos digestíveis aparentes fecais. Como é que eu chego nessa metodologia aqui, pessoal? Existe uma metodologia onde se trabalha com galos secotomizados. Faz-se uma cirurgia onde se retira o seco desses galos cirurgicamente e coleta-se não mais a digesta ileal, não se coleta o conteúdo do íleo, e sim se coletam as excretas, tá? E aí, a partir dessa coleta, a gente consegue ter os aminoácidos, então, digestíveis fecais, tá? E não mais do íleo. Qual que é o inconveniente, pessoal, para que a gente tenha aminoácidos digestíveis aqui, né, nas excretas, nas fezes? As aves, pessoal, no caso das aves, elas excretam tanto a urina quanto a porção fecal juntas. Então, a gente tem aqui a influência da urina, tá? Nos suínos, a gente não tem essa influência da urina na excreta, a gente consegue coletar separadamente, tá? Então, na avicultura, é mais difícil trabalhar com esses aminoácidos digestíveis aí, fecais, em função da influência da urina. Mas por que a urina, pessoal? Porque a urina também é constituída também desses aminoácidos. Existe uma certa excreção, mesmo que baixa, né, desses aminoácidos através da urina. No caso dos suínos, pessoal, essa separação, né, ela é mais facilitada, porque os animais eles excretam separadamente as fezes da urina, e aí consegue se separar melhor. Então, em suínos, também se trabalha com digestibilidade ileal, pessoal. Também se trabalha com digestibilidade ileal, tá? Mas também pode-se trabalhar, excetuando-se aqui, faz-se o desconto dos aminoácidos provenientes da urina com maior facilidade. E por que tem aminoácido na urina, pessoal? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, que tem energia na urina, porque a gente tem também descamação do trato gastrointestinal aqui, do trato urinário aqui na urina. Aqui, então, a gente tem
se a gente observar aqui, fazendo a excetuação da urina desses aminoácidos, né, encontrados nas excretas das aves ou das fezes, a gente tem o aminoácido metabólico, tá? Que seria, então, o desconto da urina e da porção fecal dos aminoácidos aí presentes na excreta, no produto final. Quando a gente tem um aminoácido chamado de metabólico aparente, o aparente é aquele que ainda não é descontada as perdas endógenas. Agora, o verdadeiro é naquele que são descontadas as perdas endógenas. Para ficar mais fácil, pessoal, para ficar um pouquinho mais fácil, tem essa legenda para vocês aqui, ó. Então, o aminoácido digestível aparente é o aminoácido da dieta menos o aminoácido das fezes ou da digesta ileal, dependendo do animal e dependendo do método de coleta, como eu falei para vocês. Tudo bem? No aminoácido digestível verdadeiro, a gente tem os aminoácidos da dieta menos os aminoácidos das fezes ou da digesta ileal, descontados as perdas endógenas apenas da fração fecal ou da fração da digesta ileal. Tudo bem? A diferença, né, entre o verdadeiro e o aparente é a consideração, né, dessas perdas endógenas, da descamação do trato gastrointestinal, das enzimas, da bile, que são materiais aí que podem ser ricos em aminoácidos. Já o aminoácido metabólico aparente, pessoal, é o aminoácido digestível aparente menos o aminoácido da urina, tá? Então, o metabólico aparente, a gente pega esse resultado aqui do aparente, que é da dieta, menos as fezes e a digesta, e desconta os aminoácidos da urina. Agora, se a gente quiser trabalhar com ele verdadeiro, o que a gente vai descontar? É o mesmo esquema dos aminoácidos digestíveis verdadeiros. No verdadeiro, a gente sempre inclui a perda endógena. Então, a diferença entre o metabólico aparente e o verdadeiro é que no aparente a gente não desconta as perdas endógenas no seu cálculo. Já no caso do metabólico verdadeiro, a gente desconta as perdas do trato urinário. E qual que é a diferença entre o digestível e o metabólico? O digestível não considera que se perca aminoácidos através da urina ou, no caso, do ácido úrico da água. No caso do metabólico, considera-se a perda de aminoácidos através da urina. Tudo bem, pessoal? Só que é para ficar mais fácil a legenda desse trâmite todo, que às vezes fica meio difícil de entender esse mais, esse menos aqui. Isso aqui ficaria as definições para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, outro conceito bastante recorrente quando a gente trabalha com proteína, né, é a digestibilidade e a disponibilidade. E são conceitos que parecem ser a mesma coisa, porém são conceitos um pouco diferentes. Então, a disponibilidade, pessoal, a disponibilidade são os aminoácidos que passam, né, que estão disponíveis depois dos processos de digestão, absorção e metabolismo. Então, esses aminoácidos chamados de disponíveis são aqueles que realmente são absorvidos e utilizados pelos animais. Então, a diferença entre a disponibilidade e a digestibilidade é que a disponibilidade ela considera apenas aquilo que foi realmente utilizado pelos animais, tá? A gente sabe que os aminoácidos chamados de digestíveis, tá? Eles não consideram só aquilo que foi utilizado pelo animal. Ele considera
a diferença entre a quantidade de aminoácidos consumidos e excretados, tá? E a disponibilidade, diferentemente da disponibilidade, ela é calculada através de ensaios do tipo de crescimento. Por quê? A partir dos ensaios de crescimento, a gente consegue observar qual é o aminoácido que foi realmente depositado na carcaça desse animal, que realmente foi utilizado para formação de músculo desse animal. E não considera apenas o desaparecimento, digamos, um desaparecimento não qualificado desse aminoácido. Tudo bem? Qual que é a vantagem de se trabalhar com disponibilidade, pessoal? Você consegue calcular exatamente aquilo que a ave precisa, que ela vai realmente utilizar nos seus processos metabólicos, tá? Seria um cálculo muito mais exato. Qual que é o inconveniente, pessoal, de trabalhar com disponibilidade e não digestibilidade? Disponibilidade requer experimentos mais complexos e faz com que você, pela complexidade, você não consegue trabalhar com vários aminoácidos de uma vez só. Por quê? Você precisa formular uma dieta basal deficiente em um aminoácido e fazer a suplementação desse aminoácido sintético puro em cima dessa dieta deficiente e observar as respostas do crescimento. Então, é um ensaio mais trabalhoso, é um ensaio que você não consegue trabalhar com vários aminoácidos de uma única vez, e aí você acaba tendo essa inconveniência de que torna o trabalho do conhecimento da composição nutricional dos seus alimentos mais dificultosa, mais trabalhosa. Se vocês perguntarem qual seria o melhor nível, a melhor estimativa para se trabalhar, com certeza seria a disponibilidade e não a digestibilidade, porque eu estaria fornecendo a quantidade ou o perfil exatamente daquilo que a ave absorve, que ela coloca na musculatura, ou que o suíno coloca na musculatura. Mas, como tem inconvenientes a respeito dessa metodologia, ela é mais trabalhosa, esse tipo de a disponibilidade, o método da disponibilidade, ela é pouco utilizada. Utiliza-se mais o quê? A digestibilidade. Porque a metodologia da digestibilidade, ela é mais consagrada, ela é mais fácil de ser executada e os experimentos permitem trabalhar com combinações aí dos aminoácidos. Você consegue calcular a digestibilidade, por exemplo, de todo o perfil dos aminoácidos de uma dieta, utilizando o alimento em questão que você quer avaliar. Tá? Então, por isso a gente trabalha hoje com digestibilidade e não com disponibilidade. Ah, não existem estudos com disponibilidade? Existe, pessoal. Existem estudos e a tendência é que esses estudos aumentem a sua ocorrência e, consequentemente, comecem-se a aparecer resultados e considerar-se na formulação a disponibilidade. Mas nós ainda estamos num patamar da nutrição que avalia ainda a digestibilidade e não a disponibilidade. Mas a tendência é que no futuro, para formulações mais específicas, mais econômicas, é que a gente comece a trabalhar com disponibilidade. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho desses métodos, né?
a gente, como eu falei para vocês, né, e as metodologias citam que a digestibilidade dos aminoácidos, ela varia com o local de coleta, ou seja, varia de acordo com a metodologia testada. A gente poderia fazer a avaliação da digestibilidade de aminoácidos através do método de coleta total. Mas como eu falei para vocês, né, esse método, que é descrito para determinar a energia metabolizável, ele tem seus inconvenientes. Por quê, pessoal? Por que ele tem inconveniente? Porque as aves, elas têm o seco desenvolvido. Em que momento é possível a gente trabalhar com coleta total? Com aves até 16 dias de idade. Por quê? Porque nesse momento, até esse momento, o seco da ave é pouco desenvolvido. A partir de 16 dias para frente, né, aves mais velhas, elas possuem cerca de 25% dos aminoácidos das excretas provenientes da microbiota intestinal, que está no seco. Então, a gente tem uma interferência de 1/4% daquilo que está na excreta, vai ficar superestimado para determinado perfil de aminoácidos da dieta em relação àquilo que ela consumiu. Então, no caso de fazer-se uma coleta total ali de excretas, você está incorrendo, né, no erro de calcular a sua digestibilidade baseada nos aminoácidos da proteína microbiana. Então, se faz necessário, né, reduzir o efeito desse aminoácido microbiano. Então, como é que se faz, né, para tirar esse efeito? Ou a gente coleta em outro ponto, que é a chamada coleta ileal, que eu falei para vocês, ou a gente trabalha com secotomização. A secotomização, pessoal, ela utiliza galos, animais adultos, que foram retirados do seu sexo, como eu falei anteriormente. Porém, qual que é o problema de trabalhar com animais secotomizados? Primeiro, tem que fazer as cirurgias nesses animais e fazer a secotomização. E isso torna o procedimento mais caro, mais difícil, e também a gente acaba tendo uma maior influência do trato gastrointestinal como um todo. Essa descamação, a gente isola o efeito lá dos secos, porém a gente tem o efeito ainda da descamação do trato gastrointestinal como um todo no nosso resultado final. Não são só os secos que influenciam, mas também a gente tem as perdas chamadas de endógenas nessas excretas, e a gente não consegue anular esse erro, tá? Então, a gente tem a possibilidade de usar essa secotomização, mas não é o padrão, digamos, mais utilizado para digestibilidade de aminoácidos. O que vai determinar aí o tipo de, no caso da digestibilidade, de ser feita através das excretas ou através do ilho? Seria mais questão de custo? Não, na verdade não é nem custo. Na verdade, hoje, para você trabalhar com digestibilidade aí, para aves, até para suínos, o método de escolha é a digestibilidade hoje chamada de ileal mesmo. É trabalhar com ileal. A maioria dos trabalhos que a gente vê é com ileal mesmo, né? É com ileal. E hoje, né, eu vou apresentar um protocolo bem simples para vocês, tá? Bem resumido. Se você começar a pesquisar, a gente tem alguns inconvenientes. Eu vou falar para vocês desses inconvenientes explicando a coleta mesmo. Mas pense o seguinte, as perdas endógenas, elas estão relacionadas com alguns fatores. Dentre esses fatores, está a composição da dieta. Tem pesquisadores que falam que, por exemplo, na chamada secotomização, você trabalha com alimentação precisa. Você fornece uma quantidade de alimento para o animal específica e coleta todo o excreto desse animal. Ele não consome a ração ad libitum, ele consome a ração que você dá. Nesse momento,
as taxas de passagem, as taxas de produção de enzima, a taxa de produção de bile desse animal podem ser influenciadas por essa alimentação, digamos, controlada. E aí o que acontece? Nesse momento, as perdas do trato gastrointestinal deles são diferentes da que ele teria na vida real, com uma alimentação livre, ad libitum. Então, quando você faz uma estimativa aí das perdas a partir de animais secotomizados, com alimentação precisa, você pode subestimar as perdas. Ao passo que, se você permite que os animais consumam a ração ad libitum, você tem uma diferença você tem uma similaridade, no caso, com a vida real, com o que ele teria de perdas do trato gastrointestinal, só que isso também dificulta a sua avaliação, se essas perdas são maiores ou menores, e como você vai fazer para saber se esse aminoácido ele era da perda ou da dieta. Então, hoje, existem metodologias que levam em consideração as perdas, até taxas de perda, fazem até equações para estimar essas perdas de maneira mais eficiente. Então, dependendo, inclusive, da dieta, dependendo da idade do animal, dependendo de quais condições esse animal ele está inserido, ambientais, quero dizer. Então, isso não é hoje a metodologia de digesta ileal, ela é muito utilizada. Só que para você trabalhar com digestibilidade aparente, você desconsidera essas perdas, né? Quando você trabalha com digestibilidade verdadeira ou estandardizada, que a gente fala de digestibilidade estandardizada, essa estimativa das perdas, ela é influenciada, inclusive, pela metodologia. E essas estimativas, hoje, o que se tem trabalhado bastante é melhorar as estimativas das perdas endógenas, tá? Em função de se quantificar melhor essas perdas. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu já falei para vocês isso aqui, né? Esse aqui, ó, é o livro da Sacomura que eu disponibilizei para vocês. Esse livro aqui, ele é de 2000, eu vou falar exatamente para vocês. Esse livro aqui, que eu usei para montar a maior parte das aulas de vocês, ele é de 2007, ó. Não sei se vai dar para ver aqui. Tá por aqui. Em algum lugar que eu não estou enxergando, que eu estou com o negócio na minha frente. Ah, eu estou apresentando. Como é que eu vou mostrar para vocês? Tipo, aparece minha cara aí também. Mas deu para ver. Deu para ver. Ah, tá. É que tudo é meio esquisito isso aí. E esse aqui, ó, é o livro da Sacomura novo, que ele é de... Deixa eu falar para vocês, do ano passado, esse aqui, ó. Não, de 2016. 2016, esse aqui, ó. São 2 livros diferentes. Quer dizer, é o mesmo livro, só que são 2 edições diferentes. Atualizado. Nesse daqui, de 2007, nesse aqui no verdinho, nesse aqui, só fala de coleta ileal. Fala de estimativas, fala de NIRS, fala de algumas coisas. Mas não fala de estimativa de perda. Nesse livro aqui, em 9 anos, né? 9 anos, quase 10 anos aí, já mudaram várias métodos, aperfeiçoaram suas metodologias para o cálculo dos aminoácidos. E onde que reflete isso aí, pessoal? Onde que está o reflexo disso aí? Em toda a formulação. Se vocês pegarem as tabelas do Rostanho de 2011 para 2017, a gente tem uma mudança drástica aí. Se vocês pegarem, tem ração que eu formulava baseada em 2011, que hoje em dia não fecha mais. Por que não fecha a ração? Porque melhorou-se a estimativa, diminuindo, calculando melhor a disponibilidade aí de nutrientes dos alimentos, ou seja,
as análises ficaram mais precisas e os animais ficaram mais exigentes. E esse balanço aí faz com que as ações que eu formulava baseada em 2011 não fechem com 2017. É a mesma ação, exatamente a mesma formulação, com as mesmas quantidades. Só que como mudou a matriz dos alimentos e mudou a exigência dos animais, não fecha. Então, por que essas metodologias aí, elas são importantes? Porque elas proporcionam para a gente, né, a atualização, no caso, dessas metodologias são importantes, elas proporcionam para a gente uma melhor estimação do aproveitamento dos nutrientes de cada um dos ingredientes da dieta, tá? Então, respondendo a sua pergunta, o método de escolha, o mais utilizado, o método padrão ouro que a gente tem, é a digestibilidade ideal. Só que qual é a atualização, né? Qual que é a mudança que a gente tem? A mudança é na estimativa das perdas endógenas. Avançou-se a estimativa das perdas endógenas. Mais do que mudar a coleta em si, mudou-se o jeito de você estimar essas perdas endógenas, tá? É nisso que o padrão ouro é esse. Poderia falar de galo secotomizado? Poderia. Utiliza-se galo secotomizado. Só que o problema de usar galo secotomizado é que o perfil de enzimas secretados é diferente, o comprimento do trato gastrointestinal é diferente, e trabalhar com esse animal que é mais diferente do frango de corte, ele fica-se naquela, será que não estou superestimando ou subestimando o aproveitamento dessa dieta? Então, por isso que o padrão ouro ainda é a digestibilidade ideal, tanto para ave quanto para suíno. Beleza? Então, tá. Então, vamos falar desse padrão aí. Então, para aves, para suínos também existe a digestibilidade ideal, tá, pessoal? É utilizado, mas é mais fácil explicar para a ave em função de que vocês entendem melhor que a ave, as porções, e aí vocês, do intestino, conseguem transferir isso daí para os suínos. No caso das aves, né, também ajuda a entender por que se faz a digestibilidade ileal, é que a ave, por excretar junto, né, com a parte fecal, a parte urinária, você teria influência da proteína, né, do nitrogênio nessa estimação. Então, a gente fazer a digestibilidade ileal, a gente foge dessa influência negativa aí da proteína nessa estimação. E, além disso, né, o que a gente mais quer fugir é esse efeito da proteína microbiana nos resultados, tá? Então, o seco aí, no caso, mascara muito essa digestibilidade aí dos aminoácidos. Então, o método de realização desses experimentos, né, de digestibilidade, normalmente se utilizam aves com mais ou menos 21 dias de idade, de 8 a 15 aves por repetição. Por que tanta ave, pessoal? Normalmente, quando você tem coleta discreta, você coleta repetidamente durante um período. No caso da coleta ileal, você tem que abater a ave e pegar o conteúdo ali do ilho. Então, você não consegue coletar várias vezes desse animal. Além disso, uma coisa bastante importante é que você faz a alimentação dessas aves e você tem que estimular que essa ave consuma alimento antes da sua coleta, para ela estar com um trato gastrointestinal repleto antes da sua coleta. 2 horas antes, essa ave tem que estar comendo. Então, essas aves têm que estar bem acostumadas aí com a sua dieta. A mesma coisa da metodologia de energia metabolizável, a gente faz um período de adaptação aí de 5 a 7 dias à dieta, para que esse trato gastrointestinal aí esteja adaptado e forneça aí informações mais precisas, né, acuradas a respeito dessa digestibilidade. E aí, como eu falei, a gente vai fazer um abate no final desse período de adaptação, aí, desse período para a coleta em si, tá? No caso, para a gente, um exemplo aqui que vai ser utilizado
para eu fazer até os cálculos e para vocês entenderem como é que funciona, o exemplo seria assim, a gente gostaríamos de avaliar a digestibilidade, o perfil, né, de aminoácidos de um cultivar aí de milho, tá? Então, para isso, né, a gente trabalha com duas dietas, sendo que uma dieta, ela é a dieta do milho, do seu ingrediente teste, tá? E no outro, a outra dieta é a chamada dieta livre de proteínas, tá? Para que serve essa dieta livre de proteína, pessoal? Para você poder estimar as perdas endógenas para você fazer a digestibilidade verdadeira e leal ali do seu alimento. Lembrem, digestibilidade verdadeira é aquela que desconta as perdas endógenas. Então, no caso, se eu tivesse proteína na dieta que estima as perdas endógenas, da onde será que viria essa proteína? Da dieta ou será que é da perda endógena? Certo? Então, eu uso uma dieta teste, que é a minha dieta do meu ingrediente, que eu pretendo avaliar, e aí eu uso uma dieta livre de proteína, que se tiver proteína naquela digesta ileal, com certeza essa proteína veio das perdas endógenas e não da dieta. Tudo bem? Então, se vocês olharem aqui, ó, olha aqui, ó, dieta milho. Tem 0,06 de amido, 78,6 de amido na livre. E aí, se vocês olharem aqui, todos os demais ingredientes na livre, a gente presume que tenha quase nada de proteína. Amido é praticamente nada de proteína. Açúcar é açúcar mesmo, açúcar cristal. Açúcar é também não tem proteína. No máximo aqui no nosso óleo de soja tem algum escape ali de proteína que ainda pode nos fornecer alguma coisinha de aminoácido, mas é muito baixo. Se vocês olharem aqui, ó, a nossa dieta de milho ela tem 5,59 de proteína bruta e a nossa dieta livre ela tem 0,01 de proteína. E notem uma outra coisa, que a gente tem óxido de cromo nas duas dietas. O que é o óxido de cromo que eu falei para vocês, pessoal? Marcador de indigestibilidade. Então, o nosso óxido de cromo, ele mostra para a gente, ele vai conseguir, a partir daquela quantificação do fator de indigestibilidade, o quanto da dieta foi aproveitado. Por quê, pessoal? Lembra que o fator de indigestibilidade, ele fala para a gente a taxa de desaparecimento da dieta. Lembra, quando a gente usa marcador, a gente não quantifica o que foi ofertado e o que foi excretado. Vocês lembram disso da aula passada? Então, aqui no caso, a gente não tem um controle de quanto que a ave vai consumir e o quanto vai passar e vai estar dentro ali do ilho dessa ave. Então, a gente precisa usar um marcador para estimar esse fator aí de desaparecimento da digesta. Então, por isso a gente tem óxido de cromo tanto na dieta de milho quanto na dieta livre de proteína. Tudo bem, pessoal? Então, essa dieta ela vai ser fornecida para os animais, né? Para cada grupo de animais, um grupo vai receber uma dieta de milho e o outro vai receber só a dieta livre de proteína. Aí alguém poderia me perguntar, mas essa dieta aqui de milho, ela não está desbalanceada? Ela não está com baixo percentual proteico? Sim, pessoal. É que no caso aqui, o nosso interesse é avaliar exclusivamente o milho. Então, a maior parte dos nutrientes dessa dieta, eles têm que vir do milho. E, de preferência, a gente não pode ter influência de outro ingrediente na composição aminoácida dessa dieta. Então, os demais ingredientes aqui dessa dieta também têm baixíssimo percentual aí de aminoácidos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos prosseguir. Então, como eu falei para vocês, as perdas endógenas, elas vão ser estimadas a partir das dietas livres de aminoácidos,
para se calcular a digestibilidade aparente verdadeira ou para a gente converter a digestibilidade em verdadeira, tá? Como eu falei também, a gente vai fazer o abate das aves e antes disso a gente fornece ração estimulando elas para que elas consumam ração e que o trato gastrointestinal esteja repleto de alimento, de digesta, no caso. A coleta da digesta, ela é feita de 15 a 40 centímetros do ilho, e a gente coleta, né, o ilho, né, essa porção, até 4 centímetros da junção ilho-secal. Então, a gente coleta o segmento, conta 4 centímetros ali da porção ilho-secal, e secciona e coleta todo o conteúdo pressionando o segmento. Então, você vai espremer ali o tubo, né, do ilho, você vai pegar um recipiente e vai drenando ali esse conteúdo aí da digesta. Tem algumas metodologias, pessoal, tem metodologias que falam que o melhor jeito de coletar não é por pressão, porque a pressão, ela pode aumentar essa descamação aí do tubo ali do ilho e prejudicar no resultado. Algumas metodologias fazem para fazer a lavagem com uma solução salina. Então, você pega uma seringa sem a agulha, e aí você coloca lá na pontinha superior do tubo, lá do ilho, e vai fazendo a lavagem, passando a solução salina por dentro do tubo e retirando o conteúdo ali dessa digesta. Os autores, se você observar alguns autores, falam que essa metodologia da lavagem, ela é melhor do que a metodologia de se pressionar, tá? Então, é indicado, hoje, né, comparando-se as duas, é indicado que não se faça mais essa pressão e sim faça a lavagem. Essa digesta, pessoal, ela deve ser seca por liofilização a menos 40 graus por 72 horas. Por que liofilização? Porque como aminoácidos, as proteínas, os aminoácidos são sensíveis ao calor, se você secar na estufa, provavelmente você vai ter perda e desnaturação desses aminoácidos. Então, você pode ter perda aí do seu conteúdo em aminoácidos, e aí você pode ter diferença aí no seu perfil aí aminoácido. E essa digesta, né, esse material, tanto a dieta, né, o milho, no caso, na sua dieta rica em milho, quanto a sua digesta após essa liofilização, vai ser analisada por HPLC, por cromatografia líquida, tá? Então, normalmente, os experimentos de digestibilidade de aminoácidos, pessoal, são experimentos bem trabalhosos e também são experimentos bem caros, porque a análise de HPLC, normalmente, elas não são baratas e elas requerem mão de obra especializada nisso daí, tá? Então, após isso, se faz o envio do material para o laboratório para avaliação por HPLC. No HPLC, quando passar essa amostra por essa análise de cromatografia, vão ser formadas imagens aí, picos, né, que são retratados como curvas aí com seus picos de quantificação dos aminoácidos que você pretende avaliar. Então, vai ter metionina, lisina, treonina, valina, isoleucina, e você consegue quantificar todos esses aminoácidos presentes aí nessa sua digesta e na sua dieta. A partir desses resultados do HPLC, o que a gente vai fazer? Nós vamos conseguir calcular a digestibilidade dos nossos aminoácidos, calcular esse desaparecimento dos aminoácidos e quanto foi aproveitado, estimar quanto foi aproveitado desses aminoácidos pelo nosso animal, por diferença. Então, inicia-se da mesma maneira, como eu falei para vocês lá na aula passada, quando a gente trabalha com marcadores, o primeiro passo que a gente deve tomar é calcular, né, os fatores de indigestibilidade das dietas. Porque os fatores de indigestibilidade, eles nos falam a respeito da taxa aí de desaparecimento da nossa dieta. E isso vai ser levado em consideração para saber a respeito do desaparecimento dos nossos aminoácidos.
Então, a gente vai calcular primeiro o indicador de indigestibilidade da dieta teste e também vamos calcular o fator de indigestibilidade da dieta livre de proteína. DLP é dieta livre de proteína. Depois desses cálculos, a gente vai conseguir calcular o coeficiente de digestibilidade aparente da dieta e também o coeficiente de digestibilidade verdadeiro da dieta. Importante, pessoal, cada aminoácido é calculado, a sua digestibilidade é calculada separadamente. Então, a partir do perfil que você tem dos aminoácidos, você calcula um por um desses coeficientes de digestibilidade, tá? Então, aqui, para ficar mais simples. Então, a gente tem a nossa simulação aqui da nossa dieta aí ofertada para os animais. Então, a gente tem, né, o primeiro passo que a gente teria aqui, ó, cromo da dieta do milho, cromo da digesta do milho. Então, fazendo o cálculo do fator, então, divide o fator da dieta pelo da digesta, então, 0,352 aqui por 1.526, aí a gente tem o fator de 0,231, tá? Então, o fator de indigestibilidade do milho está aqui, 231. Fator de indigestibilidade da dieta livre de proteína, 0,351, o cromo da dieta, o cromo da digesta, 2,024. Então, dividindo um pelo outro, a gente tem o fator de 0,173, tá? Então, a gente chegou nesses valores aqui de indigestibilidade. O que nós vamos calcular agora? Tendo esses fatores de indigestibilidade, a gente consegue calcular a digestibilidade de todo e qualquer aminoácido, porque esse valor aqui ele é constante para a dieta como um todo. Então, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com a lisina. Então, a gente quer descobrir quanto, né, qual é a digestibilidade, né, quanto tem de disponível para o animal, digestível, no caso, para o animal utilizar daqueles aminoácidos totais do nosso milho, da nossa dieta milho, tá? Então, aqui a gente fez esse cálculo, né? A gente fez, a partir das análises lá no HPLC, a gente conseguiu avaliar que no milho, né? A gente, avaliando o milho, a gente tinha 0,170 de lisina no milho, tá? E a gente tinha 90% de matéria seca. Então, 90% aqui na matéria seca, a gente chega em 189. Tá? Quando a gente calcula aqui a mesma coisa, a quantidade de lisina da nossa digesta, a gente fez lá a quantificação da lisina na digesta, a partir do HPLC, e faz a multiplicação aqui pela matéria seca da digesta, desculpa. E a gente chega na lisina da digesta, certo? Na quantidade ali de lisina da digesta. A partir disso, a gente consegue calcular a digestibilidade. Então, a gente tem o aminoácido na dieta, menos o aminoácido da digesta, vezes o fator de indigestibilidade, dividido pelo aminoácido da dieta. Vezes 100, para a gente conseguir avaliar a porcentagem aí de digestibilidade. Então, a gente tem lá, da dieta, então a gente sabe que a gente tem, em porcentagem de matéria seca, nós temos 189. Pessoal, não sei se vocês entendem isso na matéria seca e na matéria natural. Na matéria seca, o que acontece? O alimento ele é composto de água e da parte sólida, da parte seca. Por que se faz o cálculo na matéria seca, pessoal? Porque você exclui, quando você faz a secagem do seu alimento, você exclui essa água, você retira essa água. Então, essa porcentagem, ela é em relação apenas à porção seca do seu alimento. Só a matéria, excetuando-se a água, só os componentes secos ali que realmente existem só os sólidos ali da sua dieta, do seu alimento, da sua dieta em questão. Por isso que esse valor aqui é maior. E fica mais concentrado. Vocês entendem isso?
É a história, eu já falei para vocês na aula passada, é a história do tangue. Se você tem um tangue, você evapora a água do tangue, ele vai ficando mais concentrado. A mesma coisa com o aminoácido. Se você tira a água do seu alimento, a quantidade de aminoácidos ali, em porcentagem, ele fica mais concentrado no seu alimento. Joia, pessoal? Eu tinha uma dificuldade enorme de entender isso até eu começar a mexer com bromatologia. Eu não conseguia entender o que era diferente de matéria seca para matéria úmida. Então, na minha cabeça isso daí não funcionava muito bem, eu sempre gosto de falar para deixar claro isso daí. Enfim, voltando, pessoal. Então, a gente faz os aminoácidos da dieta menos os aminoácidos da digesta vezes o fator de indigestibilidade. Por que vezes o fator de indigestibilidade, pessoal? Porque é para a gente calcular a quantidade ou a taxa de desaparecimento desse aminoácido, certo? Porque a gente não colocou, a gente não quantificou, a gente não sabe quanto a gente forneceu de alimento para a ave e quanto a gente coletou de digesta para fazer essa diferença. Então, para a gente não ter como quantificar, como a gente não tem como quantificar isso, a gente trabalha com o fator de indigestibilidade, que é uma constante, o quanto desaparece dessa dieta, tá? Então, aqui no caso, né, a digestibilidade aparente do nosso milho, ele é fazendo esse cálculo aqui, ele é cerca de 73,72%. Então, da lisina, tá? Da lisina que foi oferecida para esse animal lá no milho, apenas 73,72% estava realmente apta a que esse animal absorvesse. Tudo bem, pessoal? Notem que a digestibilidade aparente não leva em consideração o quê? Não leva em consideração as nossas perdas endógenas. E se eu levar em consideração a perda endógena, o que vai acontecer, pessoal? Então, vamos fazer esse cálculo. Para levar em consideração a perda endógena, eu tenho que fazer o mesmo cálculo aqui com o fator de indigestibilidade dos aminoácidos da dieta livre de proteína. Lembra que eu falei que a dieta livre de proteína, ela serve para a gente estimar o quanto, como ela não tem proteína, o quanto existe de excreta de proteína naquela digesta, que é proveniente do trato gastrointestinal, já que a minha dieta não forneceu absolutamente nada de proteína, tá? Então, o que eu faço? Substituindo os valores aqui, ó, aminoácidos da dieta menos aminoácidos da digesta vezes o fator de indigestibilidade menos o aminoácido endógeno vezes o fator de indigestibilidade. Pessoal, muito importante, se vocês um dia forem trabalhar com isso, fazer os cálculos levando em consideração a ordem dos parênteses, a fórmula matemática mesmo dos parênteses. Por quê? Quando você não obedece os parênteses, esse cálculo vai dar errado. Então, vocês têm que fazer a dieta menos a digesta vezes o fator de indigestibilidade, menos o aminoácido da endógeno vezes o fator de indigestibilidade. Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, substituindo, a gente chegou num coeficiente de digestibilidade de 84,06. Vamos voltar no slide anterior. 73,72. Aparente. E a gente tem 84%, vamos falar 73, 84% de verdadeira. Por que deu essa diferença, pessoal? Porque na aparente tinha mais aminoácido na minha excreta lá no final. Só que, da onde veio esse aminoácido? Das perdas endógenas. Então, numericamente, a gente consegue ver que quando a gente trabalha com digestibilidade aparente, parece que os nossos aminoácidos foram menos aproveitados. Só que quando a gente trabalha com verdadeira, a gente consegue avaliar que tem aminoácido que saiu na excreta que não veio da dieta. E que sim, ele veio da descamação
chamada de perda endógena. Então, se eu formular a minha dieta pensando em aminoácidos digestíveis aparentes, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar mais aminoácido, porque eu estimo que a ave precise tirar mais dessa dieta para atender suas exigências. Ao passo que, se eu formular a minha dieta baseado na digestibilidade verdadeira, eu falo, não, opa, eu sei que ela aproveita melhor e parte do que sai na excreta é proveniente do metabolismo e não que ela não aproveitou. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje, milagrosamente, nossa aula é um pouquinho mais curta, porque ela é o final da aula anterior, que eu já vim... deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Eu já vim falando bastante esses conceitos de coleta, de metodologias com vocês, vim falando vários conceitos, e essa aula seria mais para fechar esse ciclo aí, falando nessas metodologias de avaliação de conteúdo, de conteúdo nutricional aí, de ingredientes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu disponibilizei esse material semana passada para vocês, só que eu acho que deu algum pauzinho no meu computador, eu disponibilizei uma versão antiga. Aí eu deletei e botei a versão... Tinham 2 títulos errados aí, de slide, que ele copiou, acho que ele sobrescreveu, e aí eu fui ver a apresentação ontem e vi que eles estavam errados, os títulos dos slides. Então, se alguém, porventura, baixou isso antes de ontem, né, antes da data ontem, dia 23, por favor, delete e baixa de novo, que aí tá corrigido os títulos, para não ficar confuso para vocês. Tá? Alguém tem dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, olha, pessoal, que eu basicamente, a respeito de conteúdo, que eu pretendia passar para vocês, era até hoje, tá? Assim, pessoal, como eu falei em aulas para vocês, essas metodologias, principalmente aí, de estimativas aí de conteúdo de nutrientes dos alimentos, elas vêm passando por algumas adequações, mudanças e evoluções. Como eu sei que aqui na nossa universidade não trabalha-se muito com essas metodologias de exigências nutricionais e tal, o que eu quis mostrar para vocês? Uma parte mais básica aí desse conteúdo, dessas metodologias, para situar vocês, né, sendo que essa é uma disciplina de tópicos especiais, uma disciplina inicial aí, né, não são os tópicos avançados, né, que seria uma disciplina bem mais aplicada, que exigiria de vocês primeiro ter feito esse nivelamento, né, para a gente poder falar de metodologias mais aprofundadas. E, além disso, né, peraí, deixa eu parar de gravar aqui, senão vai ficar enorme o vídeo.